Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de informática básica. Hoje a gente vai estudar software, certo? Na aula passada a gente estudou hardware e agora a gente vai continuar o nosso assunto estudando software, certo? Então agora eu vou te mostrar o conceito de software, vamos comentar alguns tipos de software e aí a gente conclui falando sobre sistemas operacionais. Bem, o objetivo dessa aula é conhecer o conceito de software, certo? Conhecer os principais tipos de software e conhecer o conceito de sistemas operacionais. Então, nessa parte aqui, a gente vai ter uma visão geral sobre como é o funcionamento de um sistema operacional. Bem, o que é software? Já que o hardware é a parte física, onde a gente tem os componentes eletrônicos lá, que a gente pode tocar, a gente viu que tem um comportamento, eles funcionam seguindo um determinado padrão. Mas e o software? O que vem a ser o software? O software ele é a parte abstrata da máquina, certo? É a parte onde a gente não consegue tocar. Ele é a parte lógica desse sistema computacional. Tá? O software provê um suporte lógico do dispositivo. Então é a partir do software que a gente consegue gerenciar toda a máquina, ok? É o software que permite, digamos que o hardware se tornar inteligente. Sem o software não seria possível, ficaria pelo menos mais difícil controlar o dispositivo de hardware. Os softwares são construídos de um conjunto de instruções. Essas instruções a gente pode entender que são as ordens que os usuários vão passar para que a máquina possa executar, certo? Aqui nós temos o conceito de um autor chamado Pressman. Ele diz que softwares são instruções que, quando executadas, produzem a função e o desempenho desejados. Nessa primeira parte aqui, ele diz que são instruções. Então, a gente pode pensar, a princípio, a nível de que esse software, todo, ou seja, um programa, né? Todo programa, quando ele é feito, a pessoa que faz ele é um programador. O programador, para ele escrever o programa, né, o software, ele precisa dizer para a máquina o que ele quer que ela execute. Esse querer que ela execute é a função, certo? E para que ele possa escrever, dizer para a máquina o que ela vai fazer, qual vai ser a função dela, ele precisa passar para a máquina algumas instruções para que ela possa executar. E entenda instruções ao pé da letra mesmo, são ordens que são dadas para a máquina executar. Ou seja, se o programador disser que um determinado botão deve aparecer uma cor vermelha na tela, então ele vai passar a instrução dizendo para transformar aquela região ali, aquela tela toda na cor vermelha. Então ele vai usar um trecho, uma ordem específica para a máquina poder executar aquela função. Então, por exemplo, se a gente sabe aquele botãozinho, por exemplo, que tem lá nos editores de texto, por exemplo, quando tu quer mudar a fonte do teu texto, então tu vai lá, aperta o botão e tu troca para vermelho. Na hora que tu faz aquilo ali, existe uma instrução que foi dada pelo programador para que no momento que tu clicar naquela cor em específico, aí ele iria trocar aquela região que tá selecionando lá, trocando a cor que seria o teu texto. Né? Tá? Então, essa instrução é uma ordem que é dada para a máquina executar. Tá? E aí, obviamente, essa é uma ordem de cunho lógico. Né? Existe um conceito matemático por trás, né? Ou seja, uma lógica matemática por trás, que descreve essas instruções. Tá? Então, de forma geral, vão ser a ordem que é dada para que a máquina possa executar a função daquele programa, certo? Aí o autor ainda comenta que quando o programa é executado, ou seja, quando ele passa pela CPU, ele vai produzir a função, né, o objetivo pelo qual o programa foi feito e o desempenho desejado. Então, quando ele refere a desempenho, ele está falando do tempo em que aquele programa demoraria para ser executado.
Então, até o desempenho, o tempo em que aquela determinada ordem, aquela ação vai ser executada, ela também é planejada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o autor fala que softwares são instruções que, quando executadas, né, a ordem, que quando passa pelo processador, produz a função e o desempenho desejados. O Pressman também destaca que softwares são estruturas de dados que possibilitam que programas manipulem adequadamente a informação. Olha só, quando o autor fala aqui que são estruturas de dados, lembra do conceito de dados? Da diferença que existe entre dados e informação? Se eu pegar, por exemplo, o exemplo de uma árvore genealógica, né? A gente vai ter lá um avô, aí abaixo do avô tem um pai, e abaixo do pai tem um filho. Aí do lado do pai poderia ter o irmão do pai, que seria tio do filho aqui, né? Então, essa árvore, ela é uma estrutura de dados. Dentro desse exemplo da árvore, quais seriam os dados, né? Se eu pegar cada pessoa em particular nessa árvore, ela pode representar um dado. Ou seja, o filho, o pai, o avô, o tio, todos esses caras são dados, certo? E notem que nesse exemplo da árvore, eles estão organizados seguindo uma estrutura que descreve o funcionamento, aliás, descreve o relacionamento entre eles. Então, a árvore é uma estrutura que descreve a relação e o funcionamento entre esses dados, certo? No caso da árvore genealógica, né? A árvore, ela é uma estrutura de dados. Então, o autor está dizendo, isso é um exemplo de estrutura de dados, tá? Nós temos outras, por exemplo, uma fila, uma pilha. Quem sabe como é que funciona uma pilha? Uma pilha de documentos, por exemplo. Imagina que tu tem na tua mesa e começa a chegar uma pilha de documentos. Aí chega o primeiro documento, depois chega o segundo, o terceiro, o quarto. Na hora que tu vais pegar para analisar cada documento, a pilha, tu tens que tirar o documento que está em cima e aí vai dando vazão, né? Tu não vais pegar o documento que está aqui embaixo. Vai cair todos os teus documentos. No exemplo de uma fila, por exemplo. Na fila, a primeira pessoa que chega na fila, ela vai ser a primeira pessoa que vai ser atendida, certo? Imagina que tu vais pagar aquela conta lá na lotérica, né? Tu chega lá, tem uma fila enorme. Se tu for o último a chegar, tu vai ser o último a ser atendido, né? Ou seja, a fila é uma estrutura que organiza dados, né? Então, existe uma sequência para ser executada dentro daquela estrutura. E aí o autor está comentando que os softwares são estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação. Então, olha, a gente já sabe a diferença de dado para informação. Tá? Esses exemplos de estruturas de dados que eu comentei agora, o autor está dizendo que são essas estruturas que vão possibilitar que os programas manipulem adequadamente a informação. Então, a estrutura de dados ela vai auxiliar a manipular a informação. Ou seja, partindo da estrutura de dados, a gente vai ter uma informação, né? A estrutura de dados ela vai conduzir como vai ser gerada a informação para o usuário. Tá? É isso que o autor está querendo dizer. São estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação. Tá? Então, partindo da estrutura de dados, ela vai guiar como o programa vai manipular, vai te entregar a informação. Tá? Aí o autor ainda comenta aqui um terceiro ponto, que os softwares são documentos que descrevem a operação e o uso dos programas. Aí olha só, ele está dizendo assim, que os softwares são documentos, tá? Lembra que quando eu estava explicando sobre as instruções, eu falei que eram ordens que o programador daria para a máquina, né? Ou simplesmente nós, quando a gente aperta um botão, é uma ordem que a gente está dando para a máquina, certo? Essa ordem ela fica documentada em um arquivo, em um documento, certo? Já que ela fica documentada lá, ou seja, ela fica expressa literalmente qual é a ordem, certo? O que a máquina tem que fazer. Fica lá nesse documento qual é a instrução que deve ser executada. Bem,
Aí sim, aí o autor fala, são documentos que descrevem a operação. Então, é nesse documento, nesse arquivo, que vai estar descrito como é que vai ser a função que o software vai executar lá na CPU. Tá? São documentos que descrevem a operação, descreve o que vai ser feito, né? Qual a operação. Por exemplo, vamos pensar de forma bem simples. Vamos supor que seja uma calculadora. Né? Então, na calculadora vai existir um documento, tá? Que descreve como é o funcionamento daquela calculadora. Então a gente vai ver que vai ter um arquivo, e nesse arquivo vai estar descrita quais são as operações que a calculadora consegue executar. Por exemplo, vamos supor que seja uma operação de soma. Né? Então vai estar nesse documento, lá nesse arquivo, o programador vai dizer as instruções que a máquina deve executar para realizar a operação de soma. Então ele vai dizer, olha, faz uma soma com o primeiro algarismo mais o segundo algarismo. Aí, ou seja, assim, a partir dessas instruções, a máquina vai conseguir executar uma soma. Ou seja, ele está de fato especificando o que vai ser somado. Então, são documentos que descrevem a operação e o uso dos programas. Tá? Em alguns casos, nos programas maiores, por exemplo, a gente consegue encontrar uso de documentações também. Né? Então, faz parte do software a documentação dele também. Né? Como a gente vai utilizar, aquele famoso help lá. Né? São documentos que descrevem a operação e o uso dos programas, ou seja, como o programa vai ser utilizado. Ok? Nessa parte aqui, pessoal, eu vou fazer uma pequena pausa e retomo já já.